de São Lucas, capítulo 19. Verso 41 ao 44. Se você puder depois ficar da leitura do texto com a Bíblia aberta, para poder acompanhar a exposição da palavra de Deus, se for possível, vou tentar expor aqui cada versículo do texto. E diz assim a palavra de Deus: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão. E aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O texto que acabamos de ler é um texto que só se encontra no livro de Lucas. É por isso que os quatro evangelhos são completos, porque nem todos dizem ou citam as mesmas coisas. E o texto aqui de Lucas, mesmo não sendo testemunha ocular de Cristo, por ser gentil de Antioquia, mas seu evangelho foi e sempre será algo confiável, até porque o tema que acabamos de ler se cumpriu na sua totalidade. E ele inicia o texto falando do verso 41, que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Que quando Jesus se aproximava da cidade de Jerusalém, chorou. Jesus estava vindo de Jericó, aonde ali tinha realizado milagres, tinha curado o cego, tinha entrado na casa de Zaqueu, tinha salvado Zaqueu e vinha rumo a Jerusalém. Jesus vinha para cumprir uma profecia. O profeta Zacarias, no capítulo 9, verso 9, dizia que ele haveria de entrar em Jerusalém como rei, montado em um jumentinho. E Jesus, ao se aproximar de Betânia, nas proximidades ali do Monte das Oliveiras, envia 2 dos seus discípulos até a aldeia mais próxima, onde estava ali amarrado um jumentinho. E diz aos seus discípulos: se o dono perguntar, diz a ele que o meu Senhor precisa dele. E de fato os discípulos trouxeram o jumentinho, montaram Jesus. E Jesus segue rumo a Jerusalém. E os discípulos clamavam, os discípulos cantavam e exaltavam a Deus, junto com a multidão. Dizem que a multidão lançava as suas vestes e os ramos das árvores para que Jesus pudesse passar, e gritavam: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E os fariseus irritados diziam: Jesus manda os discípulos se calar. E Jesus responde para os fariseus: se eles se calarem, até as pedras clamarão. Irmãos, não dá para calar. Mesmo que alguém não goste quando você prega, mesmo que alguém não goste quando você ensina, quando você doutrina, quando você louva, canta e adora a Deus, mas você não pode se calar. Você é servo de Cristo.
Você foi comprado por Cristo para servir a Cristo e não aos fariseus, e não àqueles que criticam, e não aos homens. Você não pode se calar. E diz o texto, a Bíblia diz em 3 ocasiões que Jesus chorou. Embora Jesus tenha sido, na sua humanidade, 100% divino, 100% humano, na sua trajetória de vida, mas a Bíblia relata 3 ocasiões em que Jesus chorou. Hebreus 5:7, o autor de Hebreus 5:7 diz que nos dias da sua carne, ele ofereceu em lágrimas, súplicas e orações, por aquele que o podia livrar da morte. O autor de Hebreus estava se referindo justamente àquele episódio que aconteceu lá no Getsêmani, quando Jesus, agonizando, entristecido a alma, ali clamou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. A segunda ocasião em que Jesus chorou foi quando esteve diante do túmulo de Lázaro, quando Marta e Maria e seus amigos ali estavam chorando. E diz a Bíblia que Jesus chorou porque amava Lázaro. E a terceira ocasião foi quando Jesus chegou diante de Jerusalém. Embora todos aqueles que aclamavam estivessem emocionados e chorando de alegria, mas Jesus, na sua presciência, estava chorando de tristeza. Jesus chorou. Jesus não chorou quando trouxeram para ele o recado de que João Batista sim tinha sido decapitado por Herodes. Jesus não chorou quando esteve diante da viúva de Naim, que em prantos clamava e gritava pela morte de seu único filho. Jesus não chorou quando aquela mulher Ciro-Fenícia veio até ele, se apresenta até ele, e toda atribulada, e diz que a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Jesus não chorou quando os seus discípulos o abandonaram. Jesus não chorou quando ele foi maltratado, quando ele foi espancado, preso, injuriado pelos romanos. Nem mesmo chorou quando estava na cruz sendo crucificado pelos meus e os seus pecados. Mas Jesus chorou quando estava diante de Jerusalém. Era um choro de tristeza, era um choro de presciência, de quem estava vendo há 37 anos depois da sua morte, a destruição daquela cidade. Quantos pais não estão chorando hoje pelos seus filhos, embora não tenham o dom da presciência, porque só Deus tem o dom da presciência, só Deus sabe o futuro. Mas quantos pais, na sua experiência, estão chorando hoje porque viram seus filhos tomarem rumos diferentes, fazendo escolhas diferentes? Quantos pais hoje crentes estão chorando porque seus filhos, que foram criados dentro do Evangelho, têm tomado um outro caminho? Salomão, na sua sabedoria, já dizia, Provérbio 24:12, há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos de morte. E muitos pais estão vendo isso e estão chorando hoje por estar vendo as consequências que virão lá na frente. E no verso 42, aí no verso, terminando o verso 41, dias antes Jesus já tinha se lamentado sobre Jerusalém. Lucas 13:34 diz que ao se lamentar, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedrejam aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis te acolher como a galinha
faz com seus pintinhos, colocando embaixo de suas asas. E vós não quisestes, e até hoje não quis. Ali o verso 42, Lucas diz que Jesus dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Israel estava cego. Israel não conseguia enxergar a paz. A paz estava diante deles, mas eles não conheciam e não enxergavam a paz. Essa paz que tinha sido anunciada há muito tempo atrás pelos profetas. O profeta Isaías, no capítulo 9, no verso 6, já dizia: um filho nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. A paz estava entre eles, mas eles não enxergaram a paz. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, dizia: Ele é a nossa paz. E nós sabemos que Cristo é a nossa paz. Não existe paz fora de Cristo. Existe apenas uma paz transitória, apenas uma paz aparente, passageira. A verdadeira paz só se encontra em Cristo Jesus. O cristão, o crente, por mais simples e sofredor nesse mundo que ele seja, mas ele tem paz. E quando ele partir desse mundo, ele partirá em paz, para a glória de Deus, aonde haverá paz eternamente. Não é a paz que o mundo oferece, mas Israel não entendeu a paz. Por que é que nós saudamos uns aos outros com a paz do Senhor? Porque é essa paz que nos sustenta, é essa paz que nos tranquiliza, é essa paz que nos traz segurança, em saber que em mundo, vivendo uma pandemia como está vivendo, pessoas morrendo, pessoas se destruindo, mas nós estamos em paz, e nós continuaremos em paz, porque Ele é a nossa paz, porque reconhecemos essa paz. Verso 43, diz o texto, o verso 43: pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. Jesus agora está profetizando a destruição de Jerusalém. Jesus estava profetizando a invasão romana sobre Jerusalém, no ano 70, sobre Jerusalém. E de fato aconteceu. No ano 70, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Flávio Josefo, um dos grandes historiadores judeus, autor de grandes livros como a História dos Hebreus e a História das Guerras Judaicas, era uma das testemunhas ocular, era um dos líderes daquela época, e ele narra em um de seus livros todo o fato que aconteceu, e diz que foi destrutivo, que foi triste. O general Tito, filho do imperador Vespasiano, é uma guerra que não durou 3 meses, 6 meses. Ela começou em 66 e terminou em 70. E diz Flávio Josefo que Tito usou a mesma estratégia que Ben-Hadad usou
rei da Síria, contra Samaria no tempo de Eliseu. Quando cercou Samaria, ninguém entrava, ninguém saía. E a fome foi chegando, a sede foi chegando. E diz que lá nos dias de Eliseu, uma das mulheres procura o rei para reclamar para ele, que uma das suas vizinhas pediu seu filho para comer, e ela deu, e agora estava com fome e queria comer o da outra, e ela não deu. A coisa estava triste, o povo estava morrendo, mas Deus enviou 4 leprosos naquela época, que salvou o povo de Israel. Mas no tempo de Flávio Joséfo, Deus não enviou ninguém. Os romanos cortaram a água, e ali passou a escassez. Flávio Joséfo diz que eles começaram a comer os animais. Não sobrou nenhum animal, comeram todos. E quando se alimentaram dos animais, eles passaram a ser antropófagos. Começaram a invadir as casas, arrastando pessoas afora de casa, matando e comendo para sobreviver. E diz-te Flávio Joséfo que quando Tito não encontrou mais nenhuma resistência em Jerusalém, invadiu. E para se cumprir a profecia, em que Jesus disse naquele dia: ai das grávidas, disse que quando os soldados romanos invadiram a cidade de Jerusalém, os soldados romanos, com as suas lanças, espetavam no ventre aquelas grávidas, matando elas e seus filhos. Diz que num só dia morreram mais de 100.000 judeus. Foi uma destruição total. Por quê? Porque rejeitaram o seu Messias, rejeitaram o seu Senhor. E diz que ali foram levados cativos. Uma parte para a África do Sul, outra ficaram na Europa, só retornando em 1948 por um decreto da ONU, quando Oswaldo Aranha, ministro do governo Getúlio Vargas, deu o voto de Minerva, e os judeus puderam voltar para suas casas, puderam voltar para o seu território, porque também havia uma outra profecia. Ezequiel 11:37 diz: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos e os recolherei das terras por onde foram lançados, e lhe darei a terra de Israel. E assim Israel pôde voltar para dentro de casa. E vem um verso 44: e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra. Agora Jesus estava profetizando, não mais contra a destruição de Jerusalém, mas contra a destruição do templo. O templo que para os judeus era como hoje é a mesquita de Omã para os muçulmanos. Era a 8ª maravilha. O templo era tudo. Para os judeus era o lugar onde Deus habitava. Era sagrado. Nós sabemos que a história do templo, o primeiro templo foi destruído em 586 a.C. pelos babilônios. Depois do segundo templo, 515 a.C., quando Zorobabel, Neemias e Esdras voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo. Só que o templo não ficou igual ao que era antes. Mas diz a Bíblia, não a Bíblia, mas a história, que Herodes, 355,
no ano 35, antes de Cristo, reformou o templo. Ampliou o templo e deixou o templo uma beleza, uma estrutura fenomenal. Por isso que os judeus admiravam o templo. E diz a Bíblia, lá em Marcos, capítulo 13, no verso 1 e 2, que Jesus, ao sair do templo, um dos discípulos se aproxima dele e diz, admirado: mestre, que pedras, que construções. Jesus simplesmente olha para ele e diz: mas não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Na visão dos judeus, o templo era morada e estadia de Deus. Na visão de Cristo, o templo, morada e visão e adoração a Deus era o meu corpo e o seu corpo. Era um templo móvel, não era um templo fixo. Deus não estava tratando em estabelecer um templo físico, mas um templo móvel que o adora. Como ele mesmo disse à mulher samaritana: virão dias em que não adorarão aqui nesse monte e nem lá em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a igreja faz isso hoje. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus, aonde Deus tem habitado, não em Jerusalém. E Jesus disse mais ainda, lá na frente aos discípulos em Mateus: aqui está quem é maior que o templo. Para que eles pudessem reconhecer a sua soberania. Aqui está quem é maior que o templo. E Jesus chega a dizer: destruirei esse santuário aos fariseus, destruirei esse santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. E de fato, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele está vivo no nosso meio. Ele está entre nós. Mas o templo de Jerusalém, só resta o muro das lamentações. Não foi mais reconstruído. Porque, como Estevão e Paulo diziam, Deus não habita em templo feito por homens, por mãos humanas. Deus habita num templo que o adora, que o serve, que o reconhece, que o ama, que foi nascido de novo. Esse é o templo que ele adora. O templo era transitório. O templo com o tempo iria passar. E Flávio Joséfo diz que naquela época da guerra, um dos soldados romanos entra no templo em busca de ouro. O templo era adornado de ouro no teto. E um dos soldados, por acidente, porque não era da vontade de Tito destruir o templo, mas a profecia tinha que se cumprir. E um dos soldados, por acidente, ao cair a tocha, caiu justamente nas cortinas. E o fogo pegou. E o fogo subiu. E a maneira que o fogo começou a aquecer e a tomar conta do templo, o ouro começou a se derreter. E à medida que o ouro se derretia, ele descia e entrava nas frestas da parede. E os romanos, em busca do ouro, tiveram que demolir o templo. Não ficou pedra sobre pedra. A palavra se cumpriu. A palavra se cumpriu. Irmãos, tem muita gente que se embeleza com a estrutura, com a arquitetura do templo, com a beleza do templo. Eu já vi até alguns irmãos dizer que visitaram o templo de Salomão, de Bispo Macedo, e saíram admirados de lá.
Eu quero dizer para você nessa noite, a riqueza da igreja não está no templo, não está nos bancos, não está na conta bancária. A riqueza da igreja está no seu Cristo, está no seu Salvador, aquele que é dono do ouro, da prata e da vida. Essa é a riqueza da igreja. No século 13º, Papa Inocêncio III, ele faz um convite a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino era um dos pais da igreja. Inocêncio convida Tomás de Aquino a ir até a sua casa pastoral. E Tomás, chegando lá, o porteiro recebe e leva ele até onde o Papa estava sentado em uma mesa cheia de dinheiro, das ofertas da Igreja Católica. E quando Tomás se aproxima daquela mesa, ele olha para Tomás e diz: Tomás, a igreja já não pode mais dizer que não tem ouro e nem prata. Baseado naquele texto lá de João, de Pedro e João, na Porta Formosa. Aí Tomás olha para ele e diz: mas a igreja também não pode dizer: levanta-te e anda em nome de Jesus de Nazaré. Porque o poder da igreja não está na sua parte financeira. O poder da igreja não está na sua riqueza, na sua beleza humana. O poder da igreja está no seu Cristo. Nós só somos alguma coisa por causa de Cristo. Nós só temos alguma coisa por causa de Cristo. Aquilo que nós temos é fruto de Cristo. Os teus talentos é fruto de Cristo. A roupa que você veste vem de Cristo. O alimento que vai à tua mesa vem de Cristo. O teu carro vem de Cristo. A tua casa vem de Cristo. Você chegou aqui sem nada. Tudo que você tem vem de Cristo Jesus. Nada teu. Tu viesse nu e descerá a sepultura nu também. Tudo vem dele. Tudo é para ele. Nós não temos nada. E para que a profecia se cumprisse, Mateus 24:35 diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Princípio das dores vão passar. A grande tribulação vai passar. O reino do anticristo vai passar. O mundo vai passar, como Pedro disse, que será incendiado. Mas a palavra de Deus não vai passar. Tudo aquilo que Jesus profetizou, parte se cumpriu e parte se cumprirá, porque é profeta verdadeiro. Porque é profeta divino. Porque tem o controle e a sabedoria sobre todas as coisas. Concluindo o texto, chega a parte principal. Ainda no verso 44, Jesus diz: por que não reconheceste a oportunidade da tua visitação? Irmãos, Israel não reconheceu a sua oportunidade. Desde os tempos antigos, que os profetas já vinham falando que ela seria visitada por Deus. Quando você vai lá para Deuteronômio, o 18:15, Moisés já dizia ao povo: depois de mim virá um que é um profeta bem maior do que eu, a esse ouvireis. Isaías 7:14, uma virgem há de conceber e dará à luz a um filho, que será chamado Emanuel, Deus conosco. Oséias 5:15, Deus profetiza para o povo: irei e voltarei, até que se reconheçam culpados. Então o povo já estava avisado. João, no seu capítulo 1, no verso 11, diz: veio para os seus,
mas os seus o rejeitaram. O povo não entendeu, rejeitou a sua visitação. E a coisa mais clara que tem, estão nos evangelhos sinóticos, a parábola dos lavradores maus. Quando Jesus diz que o Senhor da vinha, que o Senhor tinha uma vinha, e que esse Senhor arrendou aos lavradores, e que esses lavradores, os lavradores, ao chegarem o tempo, Deus enviou seus servos para a colheita, e mandando os seus servos para a colheita, os lavradores pegaram aqueles servos, espancaram, bateram e mataram. Aí Deus disse: eu vou agora enviar meu filho. Talvez eu enviando meu filho, eles os respeitem. Mas não, o filho veio. Quando eles souberam que era o herdeiro, eles conspiraram e levaram para fora da vinha e o mataram. Assim fez Israel com Jesus. Não souberam reconhecer o tempo da sua visitação. Irmãos, isso é muito sério. Jesus tem visitado cada um de nós. Você só está aqui nessa noite. Você só é um cristão porque um dia Jesus te visitou. Não foi você que escolheu ele, não. Foi ele que te escolheu. Não foi você que deu o passo para ele, não. Foi ele que veio até você. Senão a gente não iria até ele. Jesus nos visitou. Jesus está visitando o mundo nesses últimos dias, através do seu juízo divino. As nações têm parado. Jesus tem usado o coronavírus como juízo divino para as nações, para reconhecerem que Ele é Deus, para reconhecerem que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o soberano, digno de toda honra, de toda glória e de todo respeito. Mas mesmo assim, mesmo a meio a tanta pandemia, a crise que estamos vivendo, o mundo não reconhece Jesus. O mundo não reconhece Jesus. Dificilmente você vê alguém saindo do hospital curado e dizendo que ele entregou a sua vida a Jesus. Muitas vezes eu vejo pela mídia, saindo numa cadeira de roda, com a imagem idólatra no colo, mas não se dobra para reconhecer a Jesus. Nos tempos de Jesus, Israel o chamou de Belzebu, e nos dias de hoje, o chamam de gay e de homossexual. Jesus precisa ser respeitado. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono de tudo. Que você entenda ou não, seja crente ou não, mas Ele é Senhor seu, você é criatura dEle. Todos nós somos criatura dEle. Merece respeito, merece ser reconhecido por aquilo que Ele é. Ele merece ser reconhecido. Deus está nos visitando. Deus está visitando a tua casa. Deus está nos visitando hoje à noite aqui, através da sua palavra. Não é através do pregador, porque Deus não tem compromisso com o pregador, Ele tem compromisso com a sua palavra. E Ele está te visitando hoje à noite aqui. Você que está no templo, você que está na sua casa, Ele está te visitando. Não rejeita, meu irmão, a visita do Senhor. Não rejeita a visita do Senhor. Aproveita a oportunidade, é hoje, porque o dia da manhã não te pertence e você não sabe se estará vivo. Aproveita hoje. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, volta enquanto há tempo. Volta enquanto há tempo, meu irmão. Porque você tem que voltar.
Se realmente você é ovelha, você que está me ouvindo agora, através da mídia, ou de qualquer outra coisa, Jesus está falando com você. Ele está te visitando. Ele quer trazer você para dentro do seu aprisco. Muitas vezes alguém está dentro até da igreja, mas está precisando voltar. Ainda precisa voltar. Meu irmão, Jesus é o único visitante que não pode ser rejeitado. Não faça como Israel. Não faça como Israel, que não reconheceu o tempo da sua visitação. Não faça como a igreja de Laodiceia, que fechou a porta para que ele não pudesse entrar. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deixa Jesus entrar no teu coração. Deixa Jesus entrar na tua casa. Abre a porta da tua casa para ele entrar. Convida ele para sentar na mesa. Quando ele sentar na mesa e orar, nunca mais a farinha da panela vai faltar. Convida Jesus. Quero concluir dizendo: Jesus é o único visitante que não pode ser rejeitado. E a profecia se cumpriu. Assim como a profecia se cumpriu contra Jerusalém, ela há de se cumprir contra todos aqueles que o têm rejeitado. E ela há de se cumprir abençoando todos aqueles que o têm acolhido e que o têm respeitado. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus nos sustente nesses últimos dias. Que nos dê graça, porque em breve Jesus vai estar voltando. E Jesus, ao estar voltando, Ele quer encontrar sua noiva direita, buscando a sua presença, andando na sua presença e fazendo a sua vontade. Jesus não virá buscar uma noiva desmantelada. Ele virá buscar uma noiva santa, que o adora, que o reconhece, que anda na sua presença. Que Deus abençoe a igreja. Pastor,